Barroso, que passou mal ontem, cara, que coisa estranha, né? No meio do processo, ele ainda não saiu do STF, tá? Tá marcado para sexta-feira, é o último dia dele no STF agora. Então, em princípio, né, ele já tá tudo certo, já tudo confirmado, vai sair sexta-feira. Mas ontem ele passou mal, né? E eu fico pensando, né, algumas hipóteses para isso daí. Não, ele disse que foi só uma virose, mas ficou internado no Sírio-Libanês, fez exames e coisa e tal. O cara tá sob pressão, né? Você sabe. A Magnitsky é mais complicado de você reverter, né? Porque a Magnitsky ela não é um processo. O visto é uma decisão do Departamento de Estado. O Departamento de Estado decidiu que você não tem mais visto, você não tem mais visto, acabou. A Magnitsky é mais complexo, lembra que foi um processo, tem que ser aprovado por vários órgãos do governo e coisa e tal, tem todo um processo burocrático para isso. Isso pode ser revertido no futuro? Até pode, mas não é uma coisa fácil, não. Não é uma coisa que o governo... Não quer dizer que se o próximo governo for democrata vai reverter o caso da Magnitsky. Não, não quer dizer nada disso, não. Enfim, qual que é a visão do Barroso? Qual que é a burrice que o Barroso estava vendo? De que forma ele estava vendo isso? Se ele continua no STF agora, ele vai ser obrigado a votar na questão do recurso do Bolsonaro. Então o Bolsonaro foi condenado na primeira turma, mas não tem o voto do Barroso ali. A gente tem um monte de mensagens do Barroso apoiando o Alexandre de Moraes, elogiando o Alexandre de Moraes e coisa e tal, mas voto dele mesmo contra o Bolsonaro não tem nenhum até aqui. Agora, certamente vai ter grau de recurso, vai chegar para o plenário essa votação, e aí no plenário todo mundo teria que votar, ou a contra ou a favor do Bolsonaro. E o Barroso teria que votar contra o Bolsonaro, até para manter a coerência dele. Então, ou seja, ele sabe que se ele continuasse no STF, ele teria que votar. Qual que pode ter sido a ideia burra dele? Eu vou sair agora, porque eu ainda não votei contra o Bolsonaro, então eu não vou ganhar Magnitsky. Qual a lógica de ganhar Magnitsky? E eu te explico qual é a lógica de ganhar Magnitsky. A Magnitsky, na verdade, foi aplicada ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é o cara que sofreu a Magnitsky, mas lembra, a rede de apoio de quem sofre a Magnitsky também pode ser sancionada na Magnitsky. É por isso que a esposa do Alexandre de Moraes entrou nessa. Não é porque é casada com ele, não é punição para... É porque ela é a rede de apoio dele, ela que cuida do patrimônio da família, né? Tá no nome dela o patrimônio da família. E rede de apoio também é o Gilmar Mendes e o Barroso. Por quê? Porque eles publicamente sempre mantiveram o apoio moral ao Barroso. Então eles estão nessa lei. O processo todo que foi feito contra o Barroso, contra o Alexandre de Moraes, não precisa ser feito do zero contra o Barroso e contra o Gilmar Mendes. Basta conseguir associação como apoiadores do sancionado, eles dois entram nessa história. E como eu falei para vocês, o Barroso ele está com medo de perder, ele tem imóveis nos Estados Unidos, tem dinheiro, ele sempre foi uma pessoa muito ligada aos Estados Unidos, né? E daí ele teme que perder isso daí. Pode ser, então por isso que ele queria sair para não ter que votar contra o Bolsonaro. Só que agora, talvez, olha só que coisa, é possível que esse vídeo do Paulo Figueiredo, o Barroso certamente não assiste o Ancapsu, senão ele já teria visto esse meu argumento há mais tempo. Mas talvez ele assista o Paulo Figueiredo, talvez alguém tenha mostrado o vídeo do Paulo Figueiredo para ele, né? O vídeo do Paulo Figueiredo saiu às 5 da tarde e logo depois o Barroso passou mal. O cara se deu conta da burrice que ele estava fazendo. O cara falou, caraca, eu vou fazer uma merda. Ou seja, ele percebeu que, né, na verdade, ele estava perdendo a ficha de barganha que ele tem, porque enquanto ele está no STF, ele pode negociar alguma coisa, ele pode votar alguma coisa menos gravosa, pode tentar alguma saída ali, ou até votar a favor do Bolsonaro para se livrar do problema, né, é uma possibilidade. Agora que ele sai do STF, não tem mais por que proteger, não tem. Ah, mas os outros colegas do STF vão proteger ele. Meu amigo, mas você se proteger é sempre melhor do que você depender de outros para se proteger. Por quê? Porque esses outros, eles podem até querer muito te proteger, podem gostar muito de você, querer muito te proteger. Mas se ficar na situação entre eles ou eu, entre você ou eles, o cara, não, então peraí, então eu vou salvar o meu rabo. Né? O Gilmar Mendes gosta muito do Barroso, quer muito salvar o Barroso. Mas se ficar numa situação que tem que salvar o Gilmar Mendes ou o Barroso, o Gilmar Mendes vai salvar o Gilmar Mendes, não vai salvar o Barroso. Então, ou seja, é mais frágil esse negócio. Ele está abrindo mão de todo o capital que ele tem para negociar. Talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu. O Barroso estava com a ideia errada, convenceram ele que ele saindo do STF agora, ele acabava com o risco da Magnitsky, e ao contrário, aí ele percebeu, ele se tocou que era o contrário, que ele está piorando a coisa. E você quer ver mais um argumento que eu te dou para essa passada de mal do Barroso ser arrependimento? E que talvez, será que ele vai voltar atrás? Ele ainda pode voltar atrás, até sexta-feira ele ainda pode voltar atrás. Mas olha só,
essa matéria aqui, né? Eu falei sobre essa matéria já. STF funcionaria como blindagem a Barroso contra a Lei Magnitsky? Saiu a matéria na Veja. Estava sendo burro mesmo, que conseguiram convencer ele que ele saindo agora ele teria menos chance de sofrer uma Magnitsky e no próximo governo democrata ele conseguiria recuperar o seu visto facilmente. E eu acho que não é isso que vai acontecer. E eu acho que o Barroso se tocou que ele entrou numa roubada com essa história. E ele deve estar pensando agora lá como é que ele vai fazer para reverter isso daí. Eu acho que não dá mais tempo, mas vamos ver o que vai acontecer. E aqui, olha que coisa, né? Depois que eu já tinha gravado o vídeo, aí saiu essa notícia aqui, ó. Barroso tem melhora, mas continua internado no hospital. Pra você ver que o negócio foi sério, o cara ficou abalado, né? Após passar mal. Ministro do STF que vai deixar o cargo no sábado. Uai, não era na sexta-feira? Já passou pro sábado? Ih!